Pronto. Eu botei para compartilhar mais ou menos no Facebook, mas de uma forma bem precária. Espero que funcione. E aí, você gostou do livro, Rá? Você nem tinha a gente nem conversou. Como é que foi? Tá ao vivo. Hã? Tá ao vivo. Tá, não? Tá ao Tá, vivo já? tá. Então tá. Vamos começar. É assim mesmo, gente. Quem sabe pega ao vivo, e aí a gente tem que ir tocando as coisas, adaptar, afinal de contas, a pandemia, a gente vai resolvendo, as coisas vão acontecendo, a gente vai se ajeitando, tudo isso mais. Pessoal, boa noite a todas e todos. Quero agradecer muitíssimo a presença de quem está aqui nessa noite de quarta-feira, 13 de maio de 2020, 132 anos da Lei Áurea, né? E aí a Comissão Pastoral da Terra, a coordenação do combate, da campanha de combate ao trabalho escravo da Comissão Pastoral da Terra, resolveu fazer este bate-papo, né? Mais do que um debate, é um bate-papo para discutir a questão racial, a questão étnico-racial no trabalho escravo contemporâneo, né? E aí eu vou me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Leonardo Sakamoto, eu sou jornalista, eu sou cientista político, sou coordenador da ONG Repórter Brasil, sou também conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão. Um bando de letrinha, etc e tal, mas significa que eu também estou um tempão nessa coisa de trabalho escravo contemporâneo, assim como meus dois convidados, meus dois colegas participantes desta live nessa noite de hoje, que são Raíssa Rosenque Alves, que é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, graduada em Direito pela mesma instituição, advogada, representou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, na Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE. Raíssa, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E o Xavier Plassat é freio dominicano, coordenador da área de combate ao trabalho escravo da Comissão Pastoral da Terra, cientista político pela Sciences Po, em Paris. Ele atende há mais de 35 anos vítimas de trabalho escravo na Amazônia e é o principal produtor, um dos principais, né? O Xavier é um dos principais produtores de estatísticas sobre o tema no Brasil, inclusive subsidiando ações do governo e, além de ser, claro, um dos principais nomes do combate a esse crime no país. Boa noite, Xavier, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Boa noite, Raíssa. Prazer estar com vocês hoje à noite. Prazer é todo nosso. Olha, antes de começar a passar a palavra para os nossos dois debatedores da noite, né, eu queria só fazer uma rápida introdução para todo mundo entender por que a gente está aqui, né? A primeira, é claro, é a efeméride, né? São 132 anos da Lei Áurea. E também temos uma outra data comemorativa nessa semana, que são os 25 anos do sistema de combate ao trabalho escravo no Brasil, que são os 25 anos do Grupo Móvel de Fiscalização, Grupo de Fiscalização Móvel, coordenado por auditores fiscais do trabalho, mas também com a presença de procuradores do trabalho, procuradores da República, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares, defensores públicos da União, policiais civis, que são grupos que atendem denúncias encaminhadas por trabalhadores, por sindicatos, pela CPT, denúncias de trabalho escravo contemporâneo, verificam essas denúncias de trabalho escravo e, caso constatado a ocorrência desse crime de lesa humanidade, os trabalhadores são retirados do local, são pagos a eles os direitos o trabalhista, salários atrasados, começam a mover processos e ações contra as pessoas, contra os responsáveis. Esses grupos resgataram mais de 54 mil pessoas do trabalho escravo desde 1995, quando foram criados, e são a base do sistema público de combate ao trabalho escravo no Brasil. E ele completa 25 anos nesta sexta-feira, dia 15 de maio de 95, foi a primeira vez que houve uma ação desse grupo indo a público. É claro que a Lei Áurea, ela abole a escravidão formalmente, né? Mas, ou seja, o Estado brasileiro deixou de reconhecer que uma pessoa podia ser dona de outra pessoa. Agora, persistir, isso não significou, contudo, que milhões de pessoas que estavam fora da cidadania, de uma hora para outra, foram incluídas. Não, não foram. Né? E aí não foram incluídas, não foram inseridas, não houve reparação decente até hoje. Então, e o que isso significa é que a pobreza tem cor, né? E a falta de oportunidades tem cor
infelizmente, dentro do nosso racismo estrutural brasileiro. E é com base nisso que eu queria fazer a primeira pergunta, a primeira provocação para a Raíssa, fazer o primeiro comentário dela. Raíssa, a escravidão no Brasil hoje, ela ainda tem cor? Bom, como você mesmo adiantou, sim, né? Acho que o que mais importante dessa data de hoje, do 13 de maio, é entender o que de fato significou a abolição, né? Entender como um ato formal, né? Um ato de direito, mas que na prática não significou uma inclusão, né? Entender quem protagonizou essa abolição, essa tentativa de abolição dos movimentos negros, e entender o contexto, né? Muito se fala da Princesa Isabel no dia 13 de maio, mas pouco se fala sobre o que de fato tinha na carta, né, sobre distribuição de terras e fundos para as pessoas que iam ser libertadas, assim. Então, quando a gente observa os dados sobre o trabalho escravo contemporâneo, né, nós vemos que sim, né, o trabalho escravo contemporâneo atinge majoritariamente pessoas negras. Então, apesar de a gente não poder legalmente ser dono de ninguém, mas essas pessoas ainda são tratadas como tal, né, na nossa realidade. O Xavier, a Raíssa colocou uma coisa importante, ela falou assim que, olha, formalmente, né, eu estava comentando, formalmente não existe mais esse vínculo, né, agora existe na prática. Você está há 3 décadas aí na região do leste da Amazônia, na Amazônia Oriental, está aí no norte do Tocantins, na região do Pico do Papagaio, e como é que isso se traduz na prática? Como é que isso se traduz no seu dia a dia? Bem, na realidade, eu descobri também o trabalho escravo depois de alguns anos nessa região, como uma realidade até então invisível, né? O que se dá a ver somente quando um trabalhador toma coragem e decide fugir para denunciar. Então, a Comissão Pastoral da Terra, nessa região do norte e da Amazônia Legal, em geral, ela tinha já uma relação viva com muitos trabalhadores e, por ter confiança, foi alvo dessas denúncias. E, aos poucos, nós descobrimos que tinha um padrão nessa forma de trabalho, de exploração do trabalho. Padrão, por sinal, informado desde o início dos anos 70, na Carta Pastoral de Pedro Casaldáliga. E, na verdade, essa situação que nós chamamos hoje de trabalho escravo, ela era fadada à invisibilidade, à negação. O próprio Estado se recusava a considerá-lo. Foi preciso praticamente 25 anos. Então, nós podemos dizer que essa data que hoje os fiscais estão celebrando, 1995, 25 anos, ela marca um ponto de partida de um esforço conjugado para visibilizar o trabalho escravo, combatê-lo, preveni-lo. Então, assim que a Comissão Pastoral da Terra deu sua contribuição, fornecendo, inclusive, nesse período de 95 para cá, praticamente 40%, dos casos submetidos à fiscalização do Ministério do Trabalho. Um total de 3.600 casos de trabalho escravo na avaliação da CPT, né, e que produziram a libertação de em torno de 54 mil pessoas. Libertação, talvez uma palavra que a gente pode até conversar melhor. Libertar de quê? Por quanto tempo? Se é verdade que existe um ciclo, um sistema da escravidão, como existia no tempo da escravidão colonial, um sistema. Então, Raíssa, uma pergunta. Eu queria que você passasse para a gente falasse um pouco sobre dados, sobre coleta de dados. A gente está falando sobre trabalho escravo contemporâneo, depois até eu pedi para o Xavier trazer mais dados sobre o perfil do trabalhador. Só que eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa relação dos dados, que mostra essa relação entre
o racismo estrutural brasileiro e o trabalho escravo contemporâneo. Como é que isso se traduz em dados, em números? Quais são os números possíveis? Como é que esses números são coletados? Como é que há dificuldade? Os números são fáceis de ser coletados? Ou há entraves, né, para a gente poder fazer essa mensuração e entender o tamanho desse problema? Bom, eu acho que tem algumas questões aí, né? Quando eu iniciei essa tentativa de coleta de dados, né? Se você vê as fotos dos resgates, as pessoas são majoritariamente negras, né? Isso é um fato objetivo mesmo. Mas quando você vai conversar com os auditores sobre a questão dos dados, né? Apesar deles afirmarem que esses trabalhadores são, sim, de fato, pessoas majoritariamente negras, né? E aí, se a gente pensar tanto trabalhadores nacionais, como você também pensar que os migrantes que são escravizados são também racializados, né, não sejam negros ou algum tipo de ascendência indígena, por exemplo, como os bolivianos, mas existia uma dificuldade de coleta de dados, né, esses dados muitas vezes chegavam pelo preenchimento do seguro-desemprego, né, que esses trabalhadores têm direito após o resgate, mas havia uma dificuldade de identificar essas pessoas como negras, ou porque elas não se identificavam como negras, né, usavam outros termos, sem ser o padrão do IBGE, né, pessoas pardas e pretas, ou por uma dificuldade dos próprios auditores, quando havia uma heteroclassificação, apesar de a princípio não ser prevista, de identificar essas pessoas como negras, existia um constrangimento. Então, isso fala muito desse racismo estrutural que a gente vive, dessa dificuldade de se afirmar enquanto uma pessoa negra, e isso ser algo positivo, né? Tanto de... Desculpa te interromper. Quando você fala de constrangimento, só para a gente entender melhor, quando você fala do constrangimento, para identificação, é o constrangimento do próprio trabalhador de se afirmar negro, ou do constrangimento do ator público em classificar, categorizar outra pessoa como negra? Acho que os dois, né? Nós temos essa ideia de que o Brasil é uma grande democracia racial e que nós somos todos miscigenados e que a cor não importa, mas na prática ela importa e muito. Então, a partir desse momento que a gente tem essa ideia de democracia racial, criou-se tanto essa ideia de que essas diferenças não importam e não são necessárias, né? Há um discurso em torno disso e que ele é propagado, mas ao mesmo tempo essas diferenças elas são historicamente mantidas e elas são pouco discutidas. Então, tem muito pouco tempo que, de fato, você vai olhar o censo e a população negra, né, somando pretos e pardos, vai superar a população branca do país, sendo que a gente sabe que o país é majoritariamente negro. Então, há esse constrangimento, porque ser negro se associar a uma coisa negativa ainda para muitas pessoas, então você tende a branquear, né? Alguns estudos vão mostrar isso, né? Como nas relações afetivas, relações familiares, você tende, por exemplo, a branquear pessoas que você gosta, né? Você não vai dizer que ela é negra, ela é morena. Então, isso é um fator muito comum que eu acho que interfere muito nessa coleta de dados também. Pessoal, aproveitando só para avisar, a gente não está sozinho nessa transmissão, não é apenas a Comissão Pastoral da Terra, também está sendo transmitido um pool, como gostam de dizer, um conjunto, né, de projetos, de iniciativas de comunicação, está transmitindo esse bate-papo, a mídia Ninja, a mídia Índia, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, a Proteja a Amazônia, todo mundo está também difundindo, todo mundo está transmitindo esse bate-papo nesta noite de 13 de maio. E eu queria aproveitar para todo mundo que está assistindo em casa, normalmente seria em casa, na rua, na escola, mas nesse caso eu espero que seja em casa, porque estamos no meio da quarentena por conta de uma pandemia assassina global. Então, por favor, se você não está em casa, volte para casa. Agora, quem está em casa assistindo a gente agora, por favor, mande perguntas, né? Mande perguntas por aqui, é fácil, mande as perguntas que nós vamos selecionar, né? Não necessariamente dá para ler todas, assim, mas os nossos convidados vão poder responder essas perguntas. Xavier, eu queria que você completasse o que a Raíssa falou com relação ao perfil desse trabalhador. A Raíssa tratou da questão da dimensão étnico-racial, dessas questões, das dificuldades. Queria que você desse um perfil geral desse trabalhador. O Xavier trabalha com essa organização de estatísticas e você tem números atualizados, né? Sim, mais ou menos, porque nós dependemos da produção também dos dados do Registro Seguro-Desemprego para conhecer melhor o perfil dos trabalhadores. Portanto, são números que começam a partir de 2003, quando o direito do trabalhador resgatado
começa a existir relativamente ao seguro-desemprego, e a atualização mais recente demora para chegar para nós. Nós temos dados até junho de 2018, que abrange uma população de 36 mil pessoas, praticamente. A grosso modo, dá para ver a proveniência dessa população. Ela é natural de estados do Nordeste, 62% desse total. O restante são estados do Norte, ou de Minas Gerais, um pouco, mas principalmente nós temos esse forte contingente. Em termos de nível educacional, embora esse número tenha evoluído ano após ano, nós temos nessa data, junho de 2018, 31% dessa população que é caracterizada como analfabeta, 39% que tem até o 5º ano incompleto e somente 15% que vão ter do 6º ao 9º ano incompleto. Ou seja, é uma população que está em margem do sistema educacional em boa parte. Quanto à faixa etária, uma população jovem, nova. O total dos que tem entre 18 e 44 anos chega a formar 83% do total. Por sinal, 44, 48, 50 anos é a idade limite da utilidade social econômica, a empregabilidade do trabalhador. Tanto é que acima de 45 anos só temos 15% dos trabalhadores. E assim, de 55, 4%. Mas temos na faixa mais nova um contingente importante abaixo de 17 anos. É bom lembrar que, ao longo dos anos, foram já libertados 860 crianças e adolescentes. Agora, reforçando a fala da Raíssa, eu diria, em relação também à questão da origem étnica, eu fiz também uma pesquisa nos próprios dados da Comissão Pastoral da Terra, onde nós tentamos, na parte das denúncias que transita por nossa organização, identificar o denunciante que nos chamou, que visitou, que bateu na porta da CPT. Eu descobri que, do total dos que declaram essa origem étnica, 90% declaram que são preto ou pardos. Exatamente 41% preto, 49% pardo. Claro que a nossa região de abrangência concentra bastante Pará, Maranhão, Tocantins, em parte Mato Grosso. Enfim, isso vai realmente confirmar essa impressão visual, primeiro, que os fiscais têm e que você pode ter observando qualquer fotografia de um resgate, ver qual é a população de que se trata, quanto também, embora com muitas deficiências, a estatística produzida pelo mesmo registro do seguro-desemprego, onde, infelizmente, nós temos 65% dos registros onde não tem nenhuma indicação da situação racial da pessoa. Então, os dados que sobram nos informam praticamente 71% de pessoas entre preto, pardo e uma coisa um pouco estranha, amarela. Não é que tantos homens e mulheres de cor amarela, ou seja, japonesa, chinesa, coreana, tenha sido libertado nesses anos, na verdade, muito poucos. E que, como alguém me chamou a atenção, quando se trata de autodeclaração, muitas pessoas fogem de uma declaração nítida da sua situação afrodescendente. E escolhe, como foi o caso no censo de alguns anos atrás, uma das 136 cores possíveis que foram relatadas naquele censo, por autodeclaração. Então, difícil de ter um dado consistente, mas a observação mais pragmática e essa conferência
pelos dados das denúncias, nos orienta claramente pela afirmação, sim, a escravidão moderna tem cor. Raíssa, eu tenho um ponto, né, que o trabalho escravo, quando a gente fala de trabalho escravo, tipo, estamos discutindo e falando bastante sobre uma dimensão do trabalho escravo que é o rural, né, inclusive Xavier lida eminentemente com a questão rural. E claro que no Brasil também temos trabalho escravo urbano, né, oficina de costura, temos construção civil, temos bordéis prostíbulos, temos trabalho escravo doméstico, né? E aí você tem uma questão dupla. Primeiro que quem realiza o trabalho doméstico no Brasil também tem gênero e cor, e que historicamente e também há uma questão da invisibilidade desse trabalho doméstico nesse processo de combate ao trabalho escravo. Eu queria que você falasse um pouco, até porque saiu uma matéria no Washington Post falando de como a América Latina ela é dependente do trabalho doméstico, até por uma questão de herança cultural, uma herança negativa, claro, né? E que isso tem impactos com relação ao isolamento social da pandemia, né? Acho que até no Rio de Janeiro tem uma história interessante, que o primeiro caso no Rio de alguém que morreu por conta de Covid-19 foi uma trabalhadora empregada doméstica do subúrbio do Rio de Janeiro, que foi trabalhar na casa da patroa, do Leblon, região rica da cidade, e aí acabou se infectando. A patroa não avisou que tinha voltado da Itália e estava com suspeita de corona. A trabalhadora acabou se infectando e morrendo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da invisibilidade e sobre também essa questão do gênero e da cor, do trabalho doméstico e a relação com o trabalho escravo. Bom, os dados que existem hoje sobre o trabalho escravo no Brasil, majoritariamente são, né, trabalho escravo rural ou trabalho escravo urbano, como você falou, oficinas de costura, construção civil, e o trabalho doméstico, né, que é esse realizado no âmbito das residências, ele fica invisibilizado, né? Se você pensar, só depois da Lei Complementar 150, em 2015, foi autorizada a inspeção das residências pelos auditores fiscais do trabalho para verificar as condições de trabalho dessas mulheres, né? Antes da emenda constitucional em 2013, não havia limite de jornada para a trabalhadora doméstica. Então, essa cultura servil, né, que continuou após a abolição da escravatura, porque o Brasil não houve uma mudança de padrão, digamos assim, né? Nós tínhamos relações servis e continuamos a ter relações servis. Claro que essas relações se transformam ao longo do tempo, novas formas de servidão aparecem, mas o trabalho doméstico é uma constante nessa história. Então, essas mulheres negras, periféricas, né, existe muito essa tradição também do trabalho infantil doméstico, continuam a estar sujeitas a relações muitas vezes servis e naturalizadas na nossa cultura, né? O que essa matéria do Washington Post falava era justamente como a dependência do trabalho doméstico na América Latina era um impedimento para o isolamento social, né? Como as pessoas não eram capazes de abrir mão do trabalho doméstico. E nós temos visto isso o tempo todo, né? Quando Belém decreta que o trabalho doméstico é um serviço essencial e que, portanto, não pode parar, ele está dizendo que essas trabalhadoras precisam continuar a trabalhar e que a vida delas é menos importante do que a dessas pessoas para quem elas estão servindo. Então, o que isso diz sobre nós, né, enquanto sociedade, né? O valor que nós damos, os valores diferentes que nós damos às vidas, assim. Enfim, acho que por enquanto é isso. Xavier, eu vou começar a colocar algumas perguntas do público, né, do pessoal que está assistindo. Tem uma pergunta da Aurelane Santana, né, que estuda o trabalho escravo contemporâneo rural no doutorado na Federal de Sergipe, e está perguntando que com a disseminação da Covid-19, como é que tem ficado as operações de fiscalização, né? É provável que os números, ela está também perguntando se é provável que os números de denúncias e resgates em 2020 sejam reduzidos por conta disso, e está perguntando também se a pandemia acaba sendo favorável a fazendeiros e a empresários agrícolas que utilizam-se dessa prática. É óbvio que, no contexto da pandemia, a propensão a denunciar é ainda mais reduzida que no tempo que antecedeu, quando já estávamos com o mercado do trabalho bastante deprimido,
e que levava já muitos trabalhadores a refletir duas vezes antes de correr o risco de denunciar sem chance de encontrar outra alternativa. Agora, a probabilidade que uma denúncia formalizada nesses tempos possa resultar numa fiscalização rápida, é claro que vai depender da consistência dessa denúncia, da gravidade dela, mas é óbvio que nas circunstâncias atuais é extremamente complexo de montar, planejar uma operação dessa natureza, de forma que nesses primeiros 5 meses, ainda 4 meses, nós temos praticamente dados extremamente reduzidos de atuação da fiscalização do trabalho. Também, perdão? Não, eu só queria colocar um ponto que eu acredito também que num contexto de desemprego em massa, né, como que nós estamos vendo, de pessoas sendo empurradas para a informalidade, para a precariedade, é mais difícil ainda que alguém se estimule a denunciar uma situação como essa, né, pelo próprio medo de se ver sem nenhum emprego e nenhuma possibilidade de emprego, né, uma questão mesmo... Enquanto infelizmente, é mais provável ainda que a propensão a explorar essas pessoas aconteça, porque estamos num ambiente já previamente de libera total, indicado nos parâmetros da ação governamental e das alterações das regras do trabalho, e mais ainda nesse ambiente onde a fiscalização fica muito complicada. Até tem uma declaração interessante que foi emitida pelo novo relator especial das Nações Unidas para formas contemporâneas de escravidão, o japonês Tomoya Obokata, que ele cobrou de governos, né, que melhorem a proteção dos trabalhadores mais vulneráveis, né, devido aos impactos por conta da pandemia de coronavírus na economia e nas empresas. E aí tem a frase dele aqui, aspas, o severo efeito socioeconômico da pandemia de Covid-19 provavelmente irá aumentar o flagelo da escravidão contemporânea, que já afetava mais de 40 milhões de pessoas, ou seja, o relator das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão está falando que o tamanho do problema vai aumentar, né, como o primeiro, acho que a Raíssa colocou, precisa ser destacada, que as pessoas vão se sujeitar a alternativas mais precárias, e também atualmente, porque também, vamos colocar sinceramente, que quem utiliza trabalho escravo ou desmata ilegalmente não respeita a quarentena, né? Então é claro que tem acho que esse elemento também. E aí fazer uma pergunta para a Raíssa também, aqui também de leitor, não dá para ver aqui quem fez, mas como a formação do mercado de trabalho livre brasileiro, ou seja, pós-Lei Áurea, acabou empurrando, aqui, do pessoal do Trabalho, Constituição e Cidadania, aqui, ó, acabou empurrando pessoas negras para ocupações informais, precárias e suscetíveis ao trabalho análogo ao escravo. Bom, é importante a gente pensar que junto com o fim da escravidão, né, a formalização do fim da escravidão, há também a necessidade de se pensar esse projeto de nação, o que seria o Brasil, né? E esse projeto de nação, ele vem juntamente com um projeto de branqueamento. Então, era um projeto nacional, mas também patrocinado pelos estados, que é a vinda de milhares de imigrantes europeus, né, durante o final do século XIX, começo do século XX, para trabalhar no Brasil. Essas pessoas eram tidas como mais qualificadas, apesar de na prática não serem, a maioria delas serem pessoas que vinham de condições muito precárias, estavam de fato fugindo na busca de condições melhores, eram trabalhadores rurais ou trabalhadores da cidade sem muita qualificação, mas o fato é que elas eram tidas como racialmente superiores, e em muitos lugares, como São Paulo, essas pessoas passam a ser maioria nas fábricas, no comércio, em outras profissões que antes eram ocupadas por trabalhadores negros, muitas vezes, inclusive, trabalhadores negros livres, né? Quando a gente tem a abolição formal da escravidão em 1888, a maioria da população negra já era livre. E é ela que sustentava, que mantinha esse mercado de trabalho, enfim, ainda escravocrata, mas esse mercado de trabalho que existia. E essa população negra, ela é tida, né, dentro inclusive por interpretações sociológicas contemporâneas, que se a gente pensar
na Escola Paulista de Sociologia, enfim, projeto Unesco, da década de 50, como incapacitada para o trabalho livre, como se ela estivesse marcada definidamente pela escravidão e não fosse capaz de desenvolver as habilidades para serem trabalhadores livres, e que os europeus estariam mais preparados para isso. E essas pessoas negras, que já estavam muitas vezes em atividades informais, eram o que a gente chama de ganhadores, né, mercadores de rua, ou, enfim, em contratos livres, mas em espécies de acordos precários no campo, vão sendo cada vez mais empurrados por essas posições precárias de trabalho. E o que a gente não pode dizer que em algum momento a gente deixou de fato de ter escravidão, né? De que essas pessoas negras deixaram, em sua maioria, de estar em trabalhos análogos ao escravo. Então, a informalidade é uma característica do mercado de trabalho brasileiro, né? A gente tem mais de 40% dos trabalhadores ativos na informalidade, que deve aumentar mais ainda agora, né? Já que as novas formas, né, se a gente pensar na uberização da economia, essas pessoas não têm contrato de trabalho. E, ao mesmo tempo, esse projeto de branqueamento, apesar de falido, né, ele foi bem sucedido em alguns lugares, mas não a nível nacional, mas ele deixou essa imagem consolidada do trabalhador brasileiro, do trabalhador industrial, do operário como o branco europeu, que sim, esse trabalhador ideal, assim. Deixa eu aproveitar de fazer uma ponte para uma segunda pergunta. A sua pesquisa, ela também trabalha, ela faz uma conexão também, além da questão racial, ela faz uma conexão com a questão regional no Brasil. Você até estava falando da questão da regional. Como é que o preconceito regional ele se encaixa com a escravidão contemporânea? Bom, é importante lembrar que quando a gente vai ter essa divisão do Brasil em regiões, está em voga, essas teorias raciais continuam em voga, e elas são passadas da figura das pessoas para a região de onde elas vêm. Então, até 1920, a gente não tinha essa ideia de norte e nordeste, né? Era tudo norte. E a partir de 1920 é criado um departamento de combate à seca, e aí se cria que fica no nordeste do norte. E a partir de então é que se vai falar sobre essa ideia de nordeste. E desde esse momento, antes disso, mas com mais ênfase aí, você vai ver esses intelectuais que já acreditavam nas diferenças raciais, né, biologicamente existentes entre pessoas, como essas regiões produziriam esses seres biologicamente inferiores. Então, regiões que tinham populações majoritariamente negras ou indígenas eram consideradas regiões inferiores. Então, Norte e Nordeste, né, que até para muitos, até hoje, é tudo Norte, né, de São Paulo para cima, de Brasília para cima. Então, eram regiões de onde esses trabalhadores seriam trabalhadores resilientes, capazes de aguentar qualquer condição, que poderiam vir para o centro-oeste, sudeste do país e alavancar o desenvolvimento, né? Se a gente pensar a Marcha por Oeste no governo Vargas, ditadura militar. Então, essa figura do trabalhador negro, ela fica atrelada a esses trabalhadores nordestinos e nortistas, mas, ao mesmo tempo, a literatura vai mudando essa nomenclatura e tirando a nomenclatura racial para falar em trabalhadores pobres, em pobreza, em precariedade, sem racializar abertamente essas pessoas. Ô Xavier, a querida Flávia Moura, pesquisadora, professora lá no Maranhão, tem uma pergunta para ti, que ela queria saber se você tem percebido, se você percebeu, desde o início das quarentenas, né, aí no Tocantins, a volta dos trabalhadores migrantes para suas casas, e se eles voltaram em que condições? Bem, difícil de responder a sua pergunta, Flávia, boa noite. Primeiro porque o contato mesmo com as comunidades do interior é extremamente delicado, difícil, só acontece por meio de quem tem o WhatsApp, o celular carregado e acessa a rede. Então, não temos observado especificamente essa volta aqui para me fornecer uma resposta bem objetiva sobre isso. Eu gostaria de reforçar na questão que estávamos abordando agora, né? Quando a gente descreve o perfil dos trabalhadores como esse que Kevin Bell chamou de trabalhador descartável, né? Na margem da sociedade, na verdade, essa margem ela foi construída, né? Como bem Raissa explica,
ela foi construída por toda uma política que acompanhou, preparou, organizou a chamada abolição de uma forma gradual, de uma forma que pudesse custar nada para os proprietários de escravos e os proprietários de terra simultaneamente. Então, essa situação, ela colocou nas margens mesmo, já todos esses trabalhadores caracterizados das qualidades mais pejorativas possíveis, que hoje são também associadas a populações nordestinas ou do norte, até na fala do próprio presidente, né? Então, essa caracterização, ela já nasce no tempo da própria escravidão e da abolição. Bom lembrar um ponto que a Raíssa fez na sua pesquisa, que contrário um pouco à imagem que a gente tem, no momento da abolição, 1888, 90% dos trabalhadores afrodescendentes, negros e pardos, não se encontram formalmente em situação de escravidão. Já estão em situação de aforria ou de trabalho livre, né? Porém, em situações marginalizadas, sem nesse novo deal que vai ser organizado a partir do fim do tráfico negreiro e da abolição, sem acesso a esses empregos, com esse preconceito que eles são inaptos a assumir os empregos industriais, os empregos assalariados, e toda essa imagem negativa vai continuar carregando a tinta, se eu posso dizer assim, dessa população até hoje. E quando a gente pega o discurso dos empregadores flagrados com prática de trabalho escravo, é típico. Eles repetem exatamente esse discurso preconceituoso, que consiste em justificar que essas pessoas possam ser tratadas como coisas até hoje, e que a definição mais clara, mais simples, mais universal do que escravizar e tratar o outro como coisa. Essas pessoas, veja, eu estou oferecendo para eles o que eles nem têm no alojamento precário deles, no povoado deles, no acampamento de sem terra deles. Ainda bem que eu estou fazendo essa caridade para eles. Isso é um discurso que a gente escuta de vários empregadores ao se defender da fiscalização, que eles julgam absurda, injusta, mas que a gente escuta também de magistrado até na Corte Suprema, né, quando se trata de defender esses sujeitos contra o crime invocado de trabalho escravo, que é previsto no artigo 149 do Código Penal. De forma que, inclusive, até hoje, nós estamos esbarrando ainda numa grande impunidade no aspecto penal. Acho que é interessante fazer essa conexão, antes de passar a bola de novo para a Raíssa. É um momento complicado que a gente vive, né? É um momento difícil. Para além da luta contra o racismo estrutural, para além da batalha para manter vivo o combate ao trabalho escravo, que é mais antigo do que esse quarto de século que completa agora é o sistema público de combate ao trabalho escravo, mas é claro que a própria Comissão Pastoral da Terra, sindicatos, grupos de trabalhadores, organizações sociais, estavam já sangrando na Amazônia durante a ditadura militar para denunciar, dentro e fora do país, a escravização de pessoas servindo como força de trabalho para o projeto do Brasil Grande da ditadura militar. Agora, para além disso aqui, é um momento difícil, até pelo que estamos discutindo aqui, que é exatamente proteger o ensino de história, né? Por quê?
porque há uma tentativa nacionalizada de grupos, né, que tentam fazer com que os jovens aprendam que houve uma Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, mas que não aprendam que ela não permitiu que trabalhadores negros e negras desfrutassem dos mesmos direitos do que os brancos, ou seja, saber a data da Lei Áurea é inteligência, saber o que significou e os impactos e os não impactos da Lei Áurea é subversão. Então a gente precisa, na verdade, tomar cuidado com isso. É um momento difícil, é claro, é um momento complicado. Eu não queria nem estar fazendo essa fala, mas achei que era pertinente. E é um quadro muito difícil e representativo dessa dificuldade, até escrevi sobre isso hoje, por exemplo, a própria presidência da República, o candidato Jair Bolsonaro, quando era ainda candidato, né, em 2018, no programa Roda Viva, questionado sobre a dívida social que a sociedade tem com negros e negras por conta da abolição mal feita e, consequentemente, por conta da perpetuação das desigualdades e injustiças sociais, ele foi categórico e disse, aspas, que dívida, eu nunca escravizei ninguém na minha vida. Então, esse pensamento que ele traz à baila, na verdade, é um pensamento que é largamente compartilhado por muita gente no Brasil, como o Xavier e a Raíssa colocaram, e que é compartilhado, inclusive, por pessoas que dizem nós não somos racistas. Tipo, nós que somos não negros, eu, Xavier, a gente não pode se... É difícil se colocar e a gente não pode falar o que é, o que não é. Eu não vou entrar na discussão sobre o lugar de fala, mas estou falando que há um limite muito claro do que a gente pode e não pode fazer e uma necessidade da voz e da crítica ser dos próprios de negros e negras nesse momento. Eles são os protagonistas desse processo, da mesma forma que como foram os protagonistas da abolição formal. E aí, aproveitando, Raíssa, colocar uma pergunta do Adriano, né, Macux, perguntando se é possível separar o trabalho escravo contemporâneo do racismo, mesmo com a presença de trabalhadores brancos, levando em conta uma concepção de racismo ampliada a partir do gênero, da cultura. Bom, é complexo a pergunta, assim, mas o que a gente tem que pensar é que existem certas ocupações que são definidas como ocupações negras, né? Então, elas são feitas para pessoas negras. Eventualmente, você vai ter pessoas brancas ou, enfim, migrantes de classes mais baixas, ou que vão se ver nessa situação e vão ser escravizadas também. O que eu acho que acontece com esse momento de radicalização do capitalismo que a gente vive é que cada vez mais e mais pessoas que estavam protegidas por outros sistemas vão se ver nessa posição que antes eram vistas apenas para pessoas negras, assim. Quando a gente pensa nessa precarização do trabalho que a gente vive, né? Eu acho que é importante entender que o capitalismo ele tem sempre essa figura do outro, né? E esse outro, para a gente, é, de maneira geral, a população negra. E aí você, tudo bem, vai pensar as interseccionalidades de gênero e todos esses outros fatores. Mas existe também o que os estudos vão falar sobre esse ganho simbólico de ser branco. Então, mesmo nas situações históricas em que você vê pessoas negras e brancas compartilhando esse mesmo lugar, por exemplo, dentro de uma relação de trabalho, ainda há uma ideia de superioridade daquela pessoa que não é negra, né? Ela é vista de uma maneira pela sociedade diferente e muitas vezes, inclusive, uma posição que pode ser transitória, porque ela pode ocupar outros lugares. Ao mesmo passo que essa pessoa negra, a princípio, ela está onde deveria estar. Então, isso que durante muito tempo, inclusive, serviu para que essas classes se degladiassem ao invés de estarem juntas, pensando, né, em como melhorar a situação para todos, assim. Xavier, tem uma pergunta que foi colocada aqui, JK, o nome do perguntador aqui, que perguntando, Xavier, como é que o senhor vê a ampliação da precarização do trabalho a partir dos acontecimentos e mitigações legais decorrentes da pandemia? A gente chegou a tratar, eu até trouxe a citação do Bokota, que é o novo relator especial da ONU para formas contemporâneas de escravidão, mas eu queria que você falasse um pouco mais especificamente do que você tem visto. Eu sei que tem uma limitação por conta de tudo que está acontecendo, por conta das quarentenas, etc., mas conhecendo a realidade do Bico do Papagaio, da realidade da Amazônia Oriental, como você conhece, o que a gente pode esperar para o pós-pandemia no que diz respeito à precarização do trabalho? Que eu estou acrescentando. Bom, na verdade, estamos todos numa expectativa difícil de saber o que vai
ser de nós e, sobretudo, ser desses trabalhadores, né? Porque como vai retomar essa máquina econômica? Claro que, em se tratando especificamente de um emprego na área rural, na agricultura, na pecuária, que são os setores que finalmente têm continuado mais ou menos a atuar durante esses tempos, a situação é um pouco diferenciada. Mas a gente sabe, por exemplo, de vários exemplos que foram trazidos por procuradores e fiscais, a situação terrível que prevalece nos abatedouros de sul a norte do Brasil, não é um caso específico do norte. A situação dos trabalhadores, eu gostaria de insistir sobre o fato, quando nós voltamos à discussão da Reis sobre a característica racial, é muito importante, porque para nós, da Comissão Pastoral da Terra, chacoalha bastante uma visão instalada, que adotamos sem muita crítica, de considerar, de uma certa maneira, que a palavra de vulnerabilidade, que hoje, mais que nunca, vai caracterizar nossa população, bastava para explicar a propensão a ser submetido à exploração radical do trabalho escravo. Fazendo isso, nós conseguimos tirar da invisibilidade essa situação de exploração radical, mas geramos uma outra invisibilidade, ou melhor, perpetuamos uma invisibilidade que já existia em relação a esses trabalhadores afrodescendentes, que desde o tempo da escravidão, desde o tempo da transição, foram fadados a ser escondidos, ser invisíveis. É muito importante que nós voltemos a olhar isso com clareza, porque isso informa de forma importante o conteúdo tanto do nosso trabalho de prevenção, quanto do nosso trabalho de busca de solução após a eventual saída do ciclo da escravidão. Do contrário, nós estaremos perpetuando também essa visão do branco. Eu falo em conhecimento de coisa. Nós projetamos, às vezes, o que nós encontramos no discurso dominante. Esses trabalhadores nós chamamos de vítimas, esses resgatados. Os anglo-saxãos usam outra palavra. Eles falam em survivors, sobrevivente, aqueles que saíram daquela situação. Nós silenciamos toda a dimensão de resistência e de iniciativa, de capacidade de inventar um outro futuro que esses trabalhadores têm. E em que medida nós trabalhamos para que isso seja possível nas políticas públicas, no atendimento, na forma de considerá-los, de ouvi-los, porque esse silenciamento, ele foi um silenciamento da cidadania, e por isso, inclusive, é muito discutido o fato de celebrar hoje, 3 de maio, um dia que mais bem seria celebrado em novembro, no Dia da Consciência Negra. E aí eu queria até aproveitar a ponte, que é exatamente isso que eu ia perguntar para a Raíssa. Raíssa, queria que você falasse, pessoal, sobre a diferença do 13 de maio e do 20 de novembro, né? Nesse sentido. Você vê muitas vezes a mídia, a sociedade civil, outras organizações, entre aspas, rememorando, né, o 13 de maio, e, enquanto isso, não raro, quando a gente chega no 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, nós vemos muita gente na sociedade criticando, dizendo que se tem um Dia da Consciência Negra, também teríamos que ter um Dia da Consciência Branca.
né? Eu queria que você fizesse essa discussão, essa comparação entre as duas datas e o que elas significam. Bom, o 13 de maio vai marcar essa abolição formal e é uma data que, historicamente, ela vem sendo apropriada pelo Estado brasileiro, assim, para falar que no Brasil não existe mais escravidão, né? Isso é como se a gente tivesse resolvido, né? O governo Vargas, por exemplo, faz várias comemorações do 13 de maio, uma data festiva. Então, ao passo que o 20 de novembro é uma construção do movimento negro, né, para lembrar Zumbi de Palmares, lembrar da resistência negra, né, lembrar que nós temos protagonismo, que nós estamos atuando, né, é importante lembrar que na própria ocasião da construção da abolição existia esse movimento reformista que no fim das contas ganhou, né, que fez uma abolição dentro da lei, negociando, e no fim das contas mudou muito pouco, e existia uma versão mais radical desse movimento, que queria de fato a mudança das estruturas, e que é sufocado nesse contexto, e que era protagonizado por pessoas negras. Então, o 20 de novembro, ele vem para lembrar dessa desigualdade, desse protagonismo, né, de que essas pessoas existem, de que elas estão lutando, e de que elas constroem o próprio futuro também. Né, e ao passo em que o 13 de novembro ficou conhecido como esse momento da grande caridade da princesa Isabel, que fez esse favor de libertar os escravos, né, como se ela não estivesse numa situação em que ela ou fazia isso, assim, por várias questões, né, pressões internas e internacionais. Na verdade, o Brasil, ele, não é que ele postergou o máximo que ele pôde, né, ter essa... É o último país a abolir nas Américas. É o último país das Américas a abolir, postergando o quanto pôde para fazer o certo, né? Desde o momento que começou a Inglaterra e outros começaram a torpedear e a abordar barcos no Atlântico, né? Foi-se ainda, praticamente meio século. Aliás, aproveitando, tem uma pergunta aqui do professor Batata, né? Eu vou fazer para você. O poder branco é branco, o poder branco é branco, uma voz negra não tem importância. Na visão de vocês, há perspectiva de mudarmos essa história? Eu acho que é importante pensar quem está contando a história, né? Uma das tentativas de que se implemente de fato, né? Porque a lei existe, mas ainda precisa ser de fato melhor implementada a história de populações africanas, a história negra nas escolas, era justamente para que se conhecesse esse outro lado, que essas pessoas existem e o que elas fazem, né? A partir do momento em que você tem uma elite branca, que se beneficia dessa forma como a história é contada atualmente, em que essas pessoas negras não existem, ou só existem em subserviência, existe muito pouca chance da gente conseguir mudar essa história, né? E a gente vive um momento muito crítico para isso, né? A partir do momento em que a gente tem, enfim, o presidente da República, mas não só, né? Órgãos importantes como a Fundação Palmares, cooptados dentro desse esquema de racista mesmo. Tem um intelectual norte-americano que se chama Charles Mills, e ele fala que ele vai rever aquelas teorias da ciência política, enfim, de contratos sociais, né, enfim, Locke, Rousseau, e ele vai falar que, na verdade, a gente tem um contrato racial. E se você pensar o direito brasileiro, é isso, assim, mesmo quando isso não está explícito, tudo é criado para que pessoas brancas continuem a se beneficiar da sua condição de branquitude, né, que é o termo que a gente usa. E aí, nesse sentido, acho que é importante pensar um pouco nessa questão do racismo estrutural, porque muitas vezes, quando a gente fala sobre racismo, as pessoas tendem a tomar um âmbito individual e a se sentirem pessoalmente acusadas. E isso é um atraso imenso. Assim. Óbvio que existem pessoas racistas, né? Mas a gente vê casos. Eu estava lendo hoje uma notícia que uma amiga mandou sobre uma empregada negra que foi amarrada numa fábrica junto ao supervisor, e ela desfilou pela empresa porque era uma ação para disciplinar empregados fujões. E aí ela conseguiu uma indenização na justiça. Então, né, o racismo está aí, existem pessoas racistas. Mas a sociedade... Empregado fujões? Ela era uma mulher negra e ela foi amarrada junto ao seu supervisor, e esse supervisor desfilou com ela pelo local de trabalho para dar o exemplo para os demais empregadores, de que era assim que empregados fujões eram tratados, né? Se você está fugindo, porque ela tinha faltado um dia de trabalho. Se você está fugindo, né, ela estava escravizada, ela não podia sair, né? Então, né, século XXI. Então, é importante entender esse aspecto estrutural do racismo para pensar que o racismo é algo que se perpetua na sociedade, né? Nós somos ensinados a ser racistas, né? Uma criança não nasce racista, ela aprende a ser racista na escola, na convivência social, né? Ela é ensinada, ninguém nasce racista. Então,
como a sociedade, como as instituições perpetuam. E a partir do momento em que a gente sabe que que as instituições são racistas, porque a nossa sociedade se organiza de uma maneira racista, não fazer nada, né, seja no âmbito de vista institucional ou pessoal, vai contribuir para que esse quadro se mantenha. Então, acho que às vezes as pessoas esperam muito pensar o racismo nesses casos exemplares, né, como eu falei agora, ou como alguém que vai lá e xinga alguém de macaco, fala alguma coisa depreciativa sobre o cabelo de alguém, mas o racismo é muito mais que isso, assim, é uma coisa às vezes, muito mais sutil para quem está praticando, mas não para quem recebe, né? Então, acho que para a gente mudar a história, a gente precisa reconhecer que o racismo existe, né? Parar de acreditar nessa ideia de democracia racial e começar a discutir isso de frente, abertamente, e as pessoas terem acesso a essas discussões. Pessoal, a gente está começando Oi, diga, fala. Não pode se dizer, talvez, Raíssa, que o racismo ele impregna as instituições, a cultura, o meu modo de ser, de ver, de entender, e, sobretudo, ele me impede, sendo silenciado, de perceber o quanto nós, brancos, acabamos impondo um padrão de visão, um padrão de referência, um padrão de qualidade, um padrão do que é certo, silenciando, colocando nas margens toda a riqueza cultural, religiosa, simbólica, criativa, etc., do povo, por sinal, do povo indígena, por primeiro, e em seguida o povo negro. Então, tudo isso, eu acho que nós temos uma dívida importante para com esse tipo de trabalho que você está fazendo, Hans, porque nos obriga a rever nossa maneira de nos satisfazer de explicações que não colocam em questão a base do sistema. E a CPT, que muitos desses anos tem prezado em empurrar o Estado e dizer não basta libertar, resgatar trabalhador, tem que cortar o ciclo da escravidão, senão a mesma história se repete, porque nada é mudado nas condições dessas pessoas que a gente vem libertando. A gente percebe que é mais embaixo ainda a questão. E eu estava pensando comigo, essa questão da propriedade da pessoa. Lembrando esse debate interminável sobre a aprovação da PEC da expropriação da terra, né, para quem pratica o trabalho escravo, que foi aprovada, mas que nunca chegou a ser praticada, ela nos demonstra o quanto esquemas construídos exatamente para servir a maioria da elite branca da época colonial perdura hoje em defesa da propriedade a qualquer custo. Hoje mesmo nós estamos vendo que o governo está abandonando a questão da função social da propriedade, que é gravíssimo, e que a questão da reforma agrária, que já foi negada em 1888, hoje é para ser abandonada de vez. Então, essa discriminação estrutural, histórica, da qual a Corte Interamericana cobrou do Brasil, do Estado brasileiro, a reparação, ela está mais longe que nunca de ser quitada, né? Então, solucionada. A gente está começando, a gente está terminando, infelizmente, a live. Mas por que não dura indefinidamente? Porque isso, inclusive, é tática, gente. Se você dura indefinidamente, vão cansando da gente, vai tendo pós, tem que sempre sair por cima, que nem os Beatles. É o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para cá, daí depois vocês já respondem e façam as considerações finais de cada um de vocês. Antes, eu queria só fazer algumas... Eu não consegui ler tudo, o pessoal está me ajudando aqui nas perguntas, me passando, porque é muita coisa, eu não consigo ler tudo, mas eu quero cumprimentar os auditores fiscais de trabalho que estão assistindo a live na figura do Alexandre Lira, né? Grande Lira. Também cumprimentar os professores na figura e pesquisadores da figura da Flávia Moura, que está assistindo. Cumprimentar o pessoal que atua no dia a dia do combate ao trabalho escravo
né, nos governos, na figura da Andréa Minduca também, e tantas outras pessoas que estão aqui, jornalistas, pessoas incríveis que eu vi que estão passando. O Renato Barbieri também, inclusive, vai lançar em breve. Seria até bom se a gente tivesse passado um trecho do Pureza, né, do filme, mas quando for aos cinemas, vai lançar uma dobradinha, o Servidão e o Pureza, são dois filmes muito bons que retratam a questão do trabalho escravo contemporâneo, né, uma a história do país e outra a história de uma pessoa em busca do seu filho escravizado. Não percam. Gente, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, né, uma pergunta leve, e depois aí vocês já podem fazer essa despedida. Ô, Xavier, uma coisa que... existem vários pontos de diferença entre a escravidão que operava no Brasil entre a colônia e o império e a escravidão que opera hoje, a escravidão contemporânea, inserida dentro de um processo capitalista. Mas um dos pontos que são, digamos, de conexão, pontos de similaridade, é a violência física, né? E aí, no começo do século XIX, foi proibido o castigo físico para crimes, mas não para pessoas escravizadas. Pessoas escravizadas puderam continuar não indo para a cadeia, mas para açoitamento público. Inclusive no Rio de Janeiro, infelizmente, né, tinha um lugar, inclusive, que era o açoite público. Pessoas levavam os escravos lá para serem punidos, etc. De certa forma, né, o quanto quanto essa solução da violência para resolver todas as questões ligadas ao trabalho, aos direitos humanos, a violência para conter as classes ditas perigosas, né, os mais pobres, ela se manteve ao longo do tempo e pode ser encontrada hoje no trabalho escravo contemporâneo. Não, é fato que na maioria dos relatos dos trabalhadores que vêm denunciar uma situação de trabalho escravo laboral, mais conhecido, a questão da violência está quase que sempre presente. E não somente a violência verbal, mas a violência armada, a ameaça e o castigo. A própria maneira de tratar a pessoa de forma degradante, impondo jornada exaustiva, que se resume nessa palavra que muitas vezes nós ouvimos e que, da primeira vez que escutei, me deu a chave de entendimento. O cara está nos tratando pior que bicho. Então, essa violência de não ser tratado como minimamente um ser humano, de ser humilhado constantemente, de ser alimentado, feito um porco, de ter acesso a uma água que os animais têm sujado, poluído, de não ter, enfim, tudo isso é uma violência extrema contra o outro, a figura do outro. E claro que nós da Comissão Pastoral da Terra identificamos nisso um crime de uma barbaridade. Bom, talvez não seja um acaso que voz da Igreja tenha, em um certo momento, se levantado contra isso, embora a Igreja, por muitos séculos, também se tornou cúmplice de práticas semelhantes, né? Mas tem algo diabólico, para dizer a palavra de uma forma que todos entendem, seja religioso ou não. Tem algo de diabólico na forma de tratar o outro como escravo, como coisa, como puro instrumento que castigava a mercê e que pode ser jogado fora quando não serve, não presta mais. E que não tem em si nenhum valor, não é sujeito de nada, não tem história, não tem futuro. Raíssa, eu queria finalizar e também pedir para você depois fazer as considerações já junto. Tem aproveitando, né, puxando uma pergunta do Antônio Carlos, do grande Antônio Carlos, do Instituto do Trabalho Decente. Ele lembra Paulo Freire, né, e fala que mais do que nunca é imprescindível o trabalho de base com formação em direitos humanos e trabalhistas para
prevenção ao trabalho escravo, para prevenir a reincidência. E aí eu queria que você falasse, não só respondesse isso, mas de repente também responder de uma forma mais ampliada, no sentido de que falar sobre a formação, né, a conscientização, fazer com que as pessoas conscientizem-se da sua situação como instrumento básico para mudar essa situação. O que dá para ser feito nesse processo, né? Eu sabe que, é claro que a conscientização é um processo muitas vezes lento, né? A gente está num momento que dá para acelerar esse processo, como garantir a centralidade dele, como é que você vê isso? Não é isso, né? Ter acesso à informação é uma questão fundamental nesse processo todo, assim, né? E acho que se enxergar mesmo como alguém que tem direitos, né? Muitas vezes essas pessoas não se enxergam nesse lugar, assim. Existem várias instituições, né, que têm trabalhado com isso, a própria CPT, a própria Repórter Brasil, entre outras, que trabalham junto com esses trabalhadores e que têm esse contato, né? Então, eu acredito que esse trabalho que já vem sendo feito e que é tão importante pode também trazer essas questões, né, como uma parte importante dessa formação, assim. Claro, o ideal seria que nós tivéssemos escolas que abordassem isso, mas, ao mesmo tempo, às vezes, eu acredito muito que a própria estrutura de combate ao trabalho escravo contemporâneo teve, até agora, por várias questões, pouco diálogo com o próprio movimento negro mesmo, assim, e que esses dois agentes, né, enfim, apesar de muito plurais, podem colaborar nesse sentido, né, de pensar estratégias possíveis nesse cenário que a gente vive, né, de como fazer com que essas pessoas vejam outras possibilidades, assim, né, pensar, existem programas de inserção, mas eu acredito que enquanto a gente não conseguir pensar, racializar esse debate, né, como a gente fala, vai ser muito difícil pensar numa solução mais definitiva mesmo, né? Óbvio que não basta só quem está na frente do combate ao trabalho escravo pensar isso, né? A gente precisa pensar isso enquanto nação, enquanto país mesmo, assim. E, enfim, eu queria agradecer muito ao convite da CPT pelo debate, agradecer ao Leonardo, ao Xavier, foi um prazer. Enfim, teriam mil coisas para serem ditas, mas, né, estamos há bastante tempo aqui. E agradecer a todo mundo que perguntou e que assistiu a gente. Gente, eu quero agradecer também, e antes de despedir, vou fazer um merchan, porque está todo mundo, na verdade, que está nessa live, também está no livro. O livro está, não sei se dá para vocês verem, né? Eu sou organizador, mas a Raíssa tem um texto aqui, o Xavier tem um texto aqui, a gente, um tempo atrás, me pediram para escrever um livro sobre trabalho escravo. Eu acho que o trabalho escravo é uma ação coletiva, o combate ao trabalho escravo é uma ação coletiva, então eu organizei a narrativa que valeria a pena ser contada e fui convidando diversas pessoas, especialistas em cada área, para escrever um livro que traduzisse o combate ao trabalho escravo e a situação do trabalho escravo no Brasil e no mundo, especialistas do Brasil e no mundo. O Xavier citou o próprio Kevin Bales, o professor Kevin Bales da Universidade de Nottingham, né, que é também considerado um dos maiores especialistas, escreveu Disposal People, entre outros livros, né, Gente Descartável. Tem texto da Raíssa, tem texto do Xavier, tem texto de procuradores de trabalho, auditores fiscais, entre outros. Então, quem quiser, na verdade, Escravidão Contemporânea está à disposição de vocês nas melhores livrarias e também em entregas via Amazon e afins. Pronto, merchan feito. Seguinte, gente, quero agradecer muitíssimo vocês aqui. Não terminamos a live antes do panelaço diário, então fiquem tranquilos. Mas agradecer muito por todo mundo ter ficado até agora assistindo. Eu acho que é importante, é um momento de reflexão. O 13 de maio, como bem a Raíssa colocou, não é um dia de celebração, é um dia de protesto, é um dia de luta, no sentido de não de lutar para reafirmar o 13 de maio como libertação, mas para mostrar exatamente as falhas, os processos, os buracos deixados, né, nos últimos 130 anos de incompetência da nossa sociedade, incompetência do nosso Estado, no intuito de incluir definitivamente e garantir a extensão de direitos a todos os brasileiros e brasileiras, independentemente da cor, do sexo, do credo, da orientação sexual, da identidade de gênero e por aí vai. Então, eu gostaria muitíssimo de agradecer e dizer, até anunciar também, na sexta-feira agora, no aniversário dos 25 anos do Grupo Móvel de Fiscalização, haverá uma live às 14h. Depois acho que a CPT vai colocar nas redes dela, eu vou colocar nas minhas redes, tudo o endereço, organizado
pelos auditores fiscais do trabalho. Houve uma hoje de manhã com os auditores do Rio, agora os auditores, a Inspeção Nacional está fazendo uma live para discutir, para rememorar, para debater o combate ao trabalho escravo nos seus 25 anos de aniversário. Então, é isso. Agradecer mais uma vez e boa noite a todos e todas.